aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa revisão? Questão 1. Devido às características climáticas do Canadá, cite os tipos de vegetação do norte para o sul do país. Temos tundra, taiga e floresta temperada. O que é cabotagem? Cabotagem tornou-se uma forma eficaz de transportar a madeira até as zonas de corte. Essa técnica consiste na utilização da corrente dos rios e, consequentemente, do próprio curso deles para transportar a madeira. Além de existir uma grande economia no custo de transporte da madeira, esse sistema gera pouquíssimos impactos ao meio ambiente, sendo pouco poluente e evitando a destruição da floresta para a construção de rodovias e ferrovias. Qual o objetivo do NAFTA? O bloco tem como objetivo reduzir ou eliminar as tarifas alfandegárias entre os países membros. Surgiu em janeiro de 1994, sendo a evolução do Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Canadá, existente desde a década de 1980. O que é o Pacto Colonial? A economia colonial consistia na exploração e na retirada da matéria-prima da colônia, satisfazendo exclusivamente a sua metrópole com produtos primários, enquanto os produtos necessários para o desenvolvimento das colônias precisavam ser comprados, também exclusivamente da metrópole. Era o chamado Pacto Colonial. Cite alguma das principais riquezas exploradas na América Latina. O corte de madeiras, exemplo, a exploração do pau-brasil, a exploração mineral, ouro, prata, cobre e a exploração de grandes porções de solo a partir de atividades agrícolas monocultoras, como a cana-de-açúcar, o algodão e o tabaco. Diferencie agricultura familiar de subsistência de agricultura familiar comercial. Pequenas propriedades desenvolvem a agricultura familiar de subsistência, que tem a finalidade de fornecer alimentos e matéria-prima para os trabalhadores envolvidos na produção, geralmente pessoas da mesma família, ou agricultura familiar comercial, que, além de produzir para atender às necessidades básicas dos membros da família, reserva parte da produção para o comércio. No Brasil, o Estatuto da Terra definiu o latifúndio como imóvel rural com tamanho superior a 600 módulos rurais ou imóvel rural que é mantido inexplorado e cujas dimensões são superiores às do módulo rural. Explique o que foi a Revolução Verde. A Revolução Verde é um modelo de mecanização e incremento de novas técnicas e tecnologias no meio rural, a fim de aumentar a produção agrícola. 9. Qual o fator que contribuiu para a urbanização da América Latina ocorresse de forma acelerada, desorganizada e desigual após meados do século XX, ao processo de industrialização tardia? Cite 2 impactos negativos causados pela falta de investimentos do poder público em cidades latino-americanas. A falta de uma rede eficiente de esgoto e de coleta de lixo, a falta de investimentos em meios de transporte coletivos, a falta de parques e arborizações, o desemprego, entre outros. Descreva o processo de urbanização da América Latina. O processo de urbanização da América Latina ocorreu devido a um processo tardio de industrialização e mecanização do campo, provocando o êxodo rural. Dessa forma, a população das cidades cresceu em um ritmo mais acelerado do que a população rural. Comente sobre as etapas do processo de integração. O termo integração caracteriza um processo político entre governos que visam reduzir parcialmente ou totalmente as barreiras, tarifas ou não tarifárias, que limitam o comércio recíproco. A integração econômica é vista como um projeto de maior inserção na economia internacional, como atrativo para novos investimentos e, em alguns casos, como eventual instrumento na negociação com as demais regiões já integrados. Os processos pacíficos de integração econômica seguem etapas definidas.
a Zona Livre de Comércio, a União Aduaneira, Mercado Comum e depois a União Econômica e Monetária. O que é o Mercosul? Em 1991, em Assunção, capital do Paraguai, foi assinado o Tratado de Assunção entre Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, que estabelecia a criação do Mercado Comum do Sul, Mercosul. O bloco, que é uma união aduaneira, foi criada com o objetivo de promover a integração e fortalecer as trocas comerciais entre os países membros. Caracteriza o México. Povoado por diversas civilizações ameríndias avançadas como Olmeca, a Tolteca, a Teotihuacana, a Zapoteca, a Maia e a Azteca, o México foi colonizado pela Espanha no início do século XVI, administrado como vice-reino na Nova Espanha durante 3 séculos e alcançou sua independência no início do século XIX. Trata-se de um país emergente, pois há preocupações econômicas e sociais em curso, que inclui baixos salários, subempregos para um grande segmento da população, distribuição de renda desigual e poucos avanços e oportunidades para a população indígena, localizada em grande parte nos estados do Sul empobrecido. A despeito disso, nas últimas décadas, o país vem apresentando crescimento econômico acelerado e significativo. O que é o NAFTA? Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, iniciado em 1994, é um acordo que envolve países da América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá, visando a aproximação econômica desses países, assim como melhorias para as partes envolvidas. O NAFTA é um tratado que visa diminuir barreiras comerciais, mas não se sobrepõe às leis internas de cada país. 16. O que são indústrias maquiladoras? Nas últimas décadas, foram instaladas no México milhares de fábricas de empresas norte-americanas, aproveitando especialmente a baixa remuneração de mão de obra da região. Conhecida como maquiladoras, essas unidades fabris se localizam em cidades mexicanas, em sua maioria junto à fronteira. De maneira geral, as maquiladoras funcionam da seguinte forma: do lado mexicano ficam as linhas de montagem, de pequenas transformações ou de embalagem, e do outro lado os setores administrativos que dominam tecnologia e recursos financeiros. Todos os lucros e produtos das maquiladoras são enviados às sedes das empresas, localizadas nas cidades estadunidenses, com o objetivo de serem exportados ou destinados ao consumo do mercado local. Elas são transnacionais que se instalaram no quintal do vizinho mais próximo. Apresente as principais características sociais da América Central. Na América Central, muitas famílias vivem com renda per capita abaixo da linha da pobreza ou de extrema pobreza. A região possui indicadores sociais muito baixos, com altas taxas de mortalidade infantil e analfabetismo, e convive com grandes desigualdades. 18. Qual a importância do Canal do Panamá? O canal tem grande importância no fluxo marítimo internacional, que hoje corresponde a 4% do comércio mundial. Por ano, passa pelo canal cerca de 12 mil navios. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e uma ótima prova!